Dificilmente os discípulos do missionário Davi Miranda de 1960 e 70 vão ouvir o que eu tenho para falar, porque eu nasci em 88. Né? Então, eu estou mais preocupado em levantar novos jovens, porque esse 1% é gritante, 1% de jovem na nossa igreja é gritante isso, então eu tenho que trabalhar com os jovens. Dificilmente os discípulos do missionário Davi Miranda de 1960 e 70 vão ouvir o que eu tenho para falar, porque eu nasci em 88. Como que é? Os discípulos do missionário dificilmente vão ouvir o que eu tenho para dizer? Ah, porque eles são lá de 62, eles são de 70. Eu não, eu sou de 88. O senhor é um senhor de 32 anos. Não é mais uma criança, um adolescente, nem jovem. Não é criança, nem adolescente, nem jovem. É um senhor de 32 anos. Eles não ouvirão o que eu tenho para dizer. O que é que o senhor tem para dizer, Davi Neto? O que é que o senhor tem para dizer? Diga aí, o que é que o senhor tem para dizer? É um novo evangelho? Uma Bíblia nova? É um evangelho que veio de onde? É o que o senhor tem para dizer que nós não tenhamos ouvido ou que a igreja do Cordeiro não tenha ouvido? A igreja do Cordeiro não nasceu em 88. A igreja do Cordeiro nasceu há 2000 anos atrás, fundada por ele, trabalhada com sangue dos apóstolos. Primeiro o sangue de Cristo, depois os apóstolos. Igreja que foi plantada com muito sangue. O que o senhor tem que a igreja, que esses senhores não vão ouvir? Eles não vão me ouvir. O que o senhor tem que eles não vão ouvir? Se for palavra, nós vamos ouvir. Se é Bíblia, doutrina bíblica, vamos ouvir. O senhor tem doutrina bíblica? O senhor conhece doutrina bíblica? O senhor conhece teologia sistemática mesmo? Conhece Espírito Santo mesmo? Me parece que não. Acho que o senhor nem fala em língua, é meio estranho assim. Uma face meio sem graça, acho que não transborda, não vive cheio. E talvez esteja até cheio de heresias, de bobagens. O que o senhor tem a dizer que esse povo não ouça? Ora, me poupe com seu evangelho. A Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu, trazendo um novo evangelho, seja considerado maldito, seja considerado anátema. O senhor não tem nada para dizer. Não. O senhor não tem nada para dizer. Para a igreja do Cordeiro, não. O senhor não tem nada para dizer. Não. O senhor não tem nada para dizer. Para a igreja do Cordeiro, não. Eu fui, nesse exato momento, chamado para falar com os jovens, né? Então, esse é o desafio que eu quero, que eu tomei sobre a minha vida, que Deus colocou sobre mim. E, cara, é um processo longo, difícil. Eu venho para falar com uma nova geração. Eu venho para levantar uma nova geração. E eu fui, nesse exato momento, chamado para falar com os jovens, né? Eu fui chamado, eu fui levantado para levantar uma nova geração de jovens. Porque eu fui chamado, fui levantado para falar com jovens, para levantar uma nova geração. Geração de que tipo de jovem? Como Daniel, que entrou na cova dos leões, que conseguiu abalar 3 reinos, o jovem Daniel, com seu testemunho, com o Deus que ele servia, que não se rendia por nada. É esse tipo de jovem que o Senhor veio levantar, essa nova geração, que aliás não é nova, porque Daniel era de uma geração que já existiu, então não é nova. Que tipo de geração o Senhor vai levantar, Davi Neto? A geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que caíram na fornalha ardente, 7 vezes mais quente, porque não se renderam, porque não se dobraram ao sistema mundano? É essa geração que o Senhor vai levantar? Geração de jovens como Sadraque, Mesaque e Abednego,
repetindo, revivendo aquela época maravilhosa de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando todos se curvaram diante da imagem mundana do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego estava de pé. É esse grupo de jovens que o Senhor vai levantar? Jovens como Samuel, que ouvia a voz do Senhor, que ouvia Deus, que foi chamado como profeta ainda quando criança, que cresceu no templo sendo obediente, um exemplo para Israel. É esse jovem que o Senhor vai levantar, Senhor. Davi Miranda Neto. Essa geração? Ou é a geração dos calça curta? É a geração dos jovens de colarzinho no pescoço, barbudinho? Não, porque tem que ter uma barbinha, que se não tiver barba, ele não fica na igreja. Manda esse herege embora. Manda esse que não tem nada com Deus embora. Não quer, não é capaz de tirar uma barba, não, tem que andar de skatezinho, uma bermudazinha. É essa geração que o Senhor vai levantar? A geração dos esportistas, do skatezinho, do futebol. É essa geração que o Senhor quer levantar? Dos jovens de preto, da igreja preta. Que geração é que o Senhor quer levantar? Não é a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, não é de Daniel, não é de Samuel, não é a de Davi. É de quem? Geração de quem? De jovens de quem? Do quê? Para quê? Jovens mundanos para ser igual ao mundo, a mesma forma, o mesmo modo mundano, que ama o mundo, que caminha com o mundo, que tem a mesma linguagem, né, cara? Cara. É porque, cara, o Senhor te chamou, te levantou para falar aos jovens? Qual tipo de jovem? Para continuar como o mundo é, como eles são? Do mundo vierem e o mundo não sai deles, entram para a igreja, mas o mundo não sai deles, continuam no mundo, dentro da igreja. É esses os jovens? São esses os jovens que tu foste chamado para falar? Que não tem transformação de vida, que nunca serão cheios do Espírito Santo? Nunca, nunca serão cheios do Espírito Santo? É esse o grupo de jovens que tu foste chamado para falar? Para formar um grupo de quê? De atleta de Cristo, jogador de futebol, skatistas, o quê? Para fazer o quê? Para andar em seminu, malhando, cinema final de semana, praia. Que grupo de jovens foi que tu foste chamado? Para oração, jejum não foi. Vida transformada não foi. Santificação, neca. Não sabe o que é santificação, não conhece doutrina de santificação, não sabe o que é Espírito Santo. É para que esses jovens que tu foste chamado? Para falar a qual jovem? O jovem da igreja do Cordeiro, estes não querem te ouvir. Os jovens que amam o Senhor não te ouvirão. Os jovens que amam a oração, santidade, vida no altar, que é da geração de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Davi, de José. Estes jovens desta geração não te ouvirão. Conversei recentemente com a minha avó e ela tem dado total apoio ao Regenere e isso tem sido muito bom pra gente. Porfiai por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar.